Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o nosso primeiro capítulo do nosso videolivro de derivada. Espero que os senhores aprendam muito, que gostem. Então vai dando aquele like aí pra gente para adiantar, se inscreva no nosso canal e, por favor, quando se inscrever, clique no sininho para receber notificações. Senhores, espero e desejo que tenham bons estudos. Nesta videoaula de hoje, a gente vai relembrar uns estudos do coeficiente da reta, porque é um assunto muito importante e vai ser muito utilizado na interpretação e cálculos de derivada. Vejamos agora o que é um coeficiente da reta. O coeficiente da reta é chamado também de coeficiente angular. Seja dados os pontos de uma reta AX1, Y1, B, X2, Y2. Dois pontos distintos do plano cartesiano, então, onde há abscissas ordenadas, né? O coeficiente angular M do segmento da reta AB é dado por M é igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. É chamado ΔY no numerador, ΔX. E é também conhecido como a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do X. Lembrando, senhores, que o ΔY e ΔX, essa razão, tem que tomar muito cuidado o seguinte, como nós escolhemos o Y2 primeiro, menos Y1, no denominador tem que escolher primeiro o X2, Y2 e X2. Se você escolher o Y1 primeiro, menos Y2, e X1 menos X2, também vai dar certinho. O que você escolher primeiro vai ter que ser usado até o final do cálculo do coeficiente angular. Vamos entender isso graficamente. Graficamente, a gente pode interpretar da seguinte maneira. Temos aí um gráfico, onde um gráfico nós traçamos um ponto A, que está ali de rosa. Se tem um X de A, provavelmente tem um X de B, um Y de B, né? Está ali traçado X de A, de rosa, e Y de A. Tem o X de B, a gente chamou de X de B. Está ali maior, aonde a gente vai levar até lá no Y, no ponto B, que está de laranja, e temos o YB. Então, nós temos dois pontos distintos. X de A, Y de A. X de B, Y de B. Então, o que nós podemos dizer? Que aquela parte que nós estamos vendo ali, que é o que está na chavezinha, na lateral, é exatamente o ΔY, que é o YB, que é o valor de YB, subtraído de YA, a gente vai ter aquela distânciazinha que nós temos ali, que dá 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Tranquilo? É o ΔY, que é conhecido como ΔY é Y de B menos Y de A. A mesma coisa acontece com o ΔX. Nós temos um ângulo alfa, é o mesmo, o alfa é aquele que faz a tangente, onde cruza o X, a reta cruza o eixo do X, é o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo que está no nosso triângulo retângulo ali, onde a gente tem que o ΔX é X de B menos X de A. Então, temos aí a nossa definição de coeficiente angular, onde a gente achou o que é o ΔY e o ΔX no gráfico. E vamos observar que aquele gráfico ali, nós temos o ΔY e o ΔX, nós temos um triângulo de 90 graus. E nós sabemos lá da nossa trigonometria que a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente a ele. No caso, então, nós dizemos que a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso é o M, que é a inclinação da nossa reta. Diante disso, a gente já interpreta o seguinte, senhores, que o seu cateto oposto é o quê? É o nosso ΔY. E o cateto adjacente é o nosso ΔX. O cateto oposto ao ângulo alfa, aqui está de frente, é o ΔY, que é Y de B menos YA. E o ΔX é o X de B menos o X de A. Lembrando, senhores, quando a reta
tiver o m positivo, ou seja, maior que zero, ela é uma reta crescente. Quando ela tiver o m, no caso do m, né, na nossa inclinação for menor que zero, ela vai ser uma reta decrescente. Então, são observações que os senhores têm que tomar muito cuidado com elas, tá? Aí vamos para frente, que já entendido essas situações de inclinação de reta, o cálculo de m, vejamos aqui mais um detalhe importante. Quando esse primeiro gráfico nós temos a reta paralela exatamente ao eixo do x, é uma reta paralela ao eixo do x. Nós dizemos que ali não tem nenhuma inclinação, ela nunca vai cortar o eixo do x, ela é paralela ao eixo do x, né? Então nós dizemos que a inclinação dessa reta é zero, o m vale zero, tranquilo? Ela existe, mas o m vale zero. A gente vai ter só y igual a alguma coisa, né? Y igual a 1, por exemplo, é a equação daquela reta. E quando a gente tem a reta perpendicular ao eixo do x, nós podemos dizer que esse m não existe. Está ali, que é uma reta, tem um ΔY, tem, mas o m não existe. Então, essa reta é uma reta diferente, ela não é uma reta de uma equação onde não existe um ΔX e não tem uma inclinação. Observado isso, essa informação é muito importante, vamos ver um exercício que nos ajuda muito a entender alguma coisa sobre a equação da reta. Vejamos aqui. Vamos lá que eu queira que vocês determinem o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos -2 e 1, 3 e 4. Vocês podem observar, lembrando a vocês que nós estudamos em slides anteriores, que a tangente de alfa é a inclinação. É a mesma coisa do valor m, também, que é chamado de inclinação da reta. Eu fiz o gráfico da reta e marquei os dois pontos, né? Está lá o cateto oposto, o ângulo alfa é aquele que está ali faz com o eixo do x, né? Que é o mesmo ali desse triângulo que eu destaquei num azul verde turquesa, vamos dizer assim. E, primeira coisa, então, vou calcular esse coeficiente angular. É o ΔY menos o ΔX, sobre o ΔX. O ΔY é o valor do primeiro Y. Vou escolher um ponto qualquer para ser primeiro. Vou escolher o ponto B menos o Y do ponto A. Então, ficou 4 menos 1. Y de B menos Y de A. E no denominador é o X de B menos o X de A. Então, ficou 3 menos. Olha, o X de A é menos 2, por isso ficou menos 2. Então, 4 menos 1 dá 3. 3 menos 2 vai ficar mais ali, então vai ser 3 mais 5. Nosso m vale 3 quintos. E ali está marcado no nosso gráfico, onde vocês podem ver que o cateto de frente ao ângulo alfa é 3, né? Que é o cateto oposto. E o adjacente é 5. Então, a nossa inclinação ali vale 3 quintos. Tranquilo? A equação do ponto coeficiente angular, a equação da reta, que passa por um ponto x0 e y0 e possui um coeficiente angular, é dada por. Então, agora vocês vão conhecer uma fórmula da equação que a gente consegue achar uma reta tendo apenas um ponto e a inclinação dela. Ou se tiver dois pontos, aí é tranquilo também. Nós vamos fazer das duas formas. Então, uma fórmula que nos dá a equação da reta, que vocês podem ter, né, que vamos chamar de equação geral da reta, é y menos o y de um ponto, que é igual a m, que é a inclinação da reta, que multiplica x menos x do ponto, x0. Que um ponto eu tenho o x e o y. No ponto eu vou chamar de x0 e y0, que é um ponto que passa pela reta. Se você tiver um ponto e a inclinação da reta, você tem a equação da reta. Vejamos agora mais uma situação aqui, um exemplo que a gente vai fazer um exercício para fazer isso. Olha, a gente vai escrever a equação da reta que passa pelo ponto 3 e 2 e que tem a inclinação menos 3 mesmo. Inclinação, os senhores já sabem, é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x. Como ele já nos deu, nós vamos aplicar a nossa fórmula,
y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, vamos substituir os valores do ponto. No ponto ali, nós temos o y0 vale 2 e o x0 vale 3. O ponto é 3 e 2, então x é 2, x é 3 e y é 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3, do x0. No lugar do y, eu vou colocar 2. Legal? Então, ficou ali y menos y0, lá vale 2, menos 2. Menos 3 meios, que é a inclinação que o examinador nos deu, que multiplica x menos x0. O x0 é quanto? 3. No lugar do x0, eu coloquei o 3. Agora, senhores, é só fazer a conta de equação, né? Como tem uma fração ali, eu vou multiplicar todos os termos por 2, porque aí eu já elimino aquela fração, né? 2 vezes y é 2y, menos 2 vezes 2 dá 4, dá menos 4, igual a menos 3 meios vezes 2 dá, corta o 2, fica só menos 3, que multiplica x menos 3. Vou fazer essa multiplicação agora e já ajeitar a nossa equação. Então, eu tenho lá 2y menos 4 igual a menos 3, que multiplica x menos 3. 2y menos 4. Menos 3 igual menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos mais, 3 vezes 3, 9. Aí a nossa equação ficou assim, 2y menos 4. O 3 menos 3x estava somando, subtraindo na direita, vai para a esquerda somando. O 9 estava somando na direita, vai para a esquerda subtraindo. Ficou 2y menos 4 mais 3x menos 9 igual a 0. Somando os termos semelhantes, nós temos 2y mais 3x menos 13 igual a 0. Senhores, os senhores acabaram de descobrir a equação geral da reta a partir de um ponto e com a informação da sua inclinação. Essa forma é a forma que nós temos de escrever a equação geral da reta. Agora, a gente tem situações que nós vamos precisar de escrever em situações diferentes. Então, é a mesma equação, só que a gente escreve de forma diferente. Por exemplo, eu tenho 2y mais 3x menos 3 igual a 0. Eu quero escrever essa equação geral da reta. Está aí, nós achamos no exercício anterior. Eu quero escrever na forma reduzida. Então, eu pego a equação e vou passar todos os membros para a direita com os sinais trocados. Está lá. Ficou. Se tem 2y, é igual. Está menos mais 3x, vai para lá menos 3. Está menos 13, vai para o outro lado mais 13. Ficou assim, 2y menos 3x mais 13. O meu objetivo é isolar o y, que aí a gente vai ter a forma reduzida, isolando o y. Então, a gente pegou o y, vai ter que dividir por 2 para isolar ele. Ficou y sobre 2, sobrou y, igual. Tem que dividir tudo por 2, então. Menos 3x sobre 2, mais 13 sobre 2. Essa é a forma da equação reduzida da reta, onde ela é escrita da forma y igual a inclinação, que é m, que multiplica x, mais n. Mas o que é o n? O n, senhores, é o termo que nós sabemos. O m é o menos 3 meios, que é o coeficiente linear. O m é o 13 sobre 2 positivo. Ele é chamado de coeficiente linear. E ele nos indica aonde a reta vai cortar o eixo dos y. Está escrito de verde aí. A setinha está nos mostrando lá, coeficiente linear, 13 sobre 2. 13 sobre 2 é 6,5. Se vocês continuar desenhando a reta, ela vai cortar no ponto 13,5 no eixo dos y. Vai ser, quando o x for 0, ela vai cortar o y lá no 13 sobre 2, que é 6,5, tá? Vamos ver o gráfico dessa função, desse exercício que nós fizemos, que vocês vão ver. Tem um ponto P, que é o ponto que ele nos deu lá, né? Que o ponto P, se não me engano, é 3, x3, y2, está aí marcado no gráfico, coloquei o P. Coloquei um outro ponto lá, coloquei x igual a 0, aí deu 0 não, coloquei x igual a 1, x é quanto? X igual a 4, e deu y igual a menos meio.
Aí cortou lá, ficou menos meio, tá vendo? Ficou mais ou menos meio lá. No meio ali. E o ponto é aquele ali, ok? Então, nós fizemos isso aí e temos a nossa reta. Tracei a reta, o ângulo alfa é aquele ângulo que está de fora ali. E a tangente de alfa é aquele coeficiente dali, menos 3 sobre 2. E aquele 13 sobre 2 é o 6,5, aonde a reta vai cortar lá no eixo do Y5, que a gente continuar desenhando aí, escrevendo mais pontos aí, ok? Vejamos agora mais um exemplo aqui. Vamos escrever uma equação para a reta que passa por esses pontos. Muito bem. A equação da reta que passa pelos pontos menos 3 e 2, 4 e 3. A equação, a fórmula é essa, y menos y0, que igual a m, que multiplica x menos x0. Muito bem. Então, a gente vai escolher um ponto qualquer, tá bom, senhores? Escolhe um ponto qualquer. Eu achei mais bonitinho, 4 e 3. Trabalhar com número positivo é melhor que trabalhar com negativo, né? Então, vamos escolher o ponto 4 e 3. Escolhido o ponto 4 e 3, a gente vai na nossa fórmula e substitui. O x é 4, o y é 3. Então, vou substituir no y0 e no x0. Então, vai ficar y menos 3 igual. É o 5, 7. Onde é que você arrumou isso, professor? Eu vou mostrar primeiro. Vamos voltar lá atrás? Olha lá, primeiro eu tive que achar esse 5 sobre 7, que é o nosso m, não é, senhores? Olha lá como é que eu fiz para achar. A tangente de alfa é ΔY sobre ΔX. Legal? Então, ΔY sobre ΔX, a gente tem que calcular primeiro. Vocês viram que eu pusei os pontos ao que cheguei. Onde que apareceu 5 sobre 7? Vou mostrar para os senhores agora. Antes, primeira coisa, quando a gente tiver 2 pontos, a gente calcula a inclinação da reta. E a gente calcula a inclinação da reta fazendo ΔY sobre ΔX. E fazendo isso, o ΔY, nós temos os pontos, vou pegar o Y do B menos o YA. O YB não é 3? Menos o YA. O YA não é menos 2? Então está menos 2. O x de B, que é 4, menos, qual que é o x de A? É menos 3. Então, com menos, que é o da fórmula, né? Menos 3. E agora ficou 3 menos 2 é 3, mais 2, que é 5. E 4 menos 3, que é exatamente 4 mais 3, porque menos vezes menos é mais. Então, temos que o nosso m vale 5 sobre 7. Muito bem. Aí, a partir dessa informação, a gente já vai colocar no lugar do m, então, 5 sobre 7. Então, voltamos lá agora. Nossa fórmula é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, vamos escolher um ponto. Escolhemos 4 e 3. Y menos y0, que é 3, igual 5 sobre 7, que é o nosso m, igual a x menos 4. Agora é só fazer continha, né? Multiplicar tudo por 7 para eliminar a fração. 7y menos 7 vezes 3 dá 21, igual a 5, porque 5 sobre 7 cortou o 7, que multiplica x menos 4. 7y menos 21 é igual a 5x menos 20. Então, agora vou passar todos os termos para o outro lado. Ficou 7y menos 21. Tá mais 5x, vai para lá, menos 5x. Tá menos 20, vai para lá, mais 20, igual a zero. Continuando, nós achamos a nossa equação geral da reta. A equação geral da nossa reta é 7y menos 5x menos 1 igual a zero. Agora vamos imaginar que o examinador vai pedir aos senhores que os senhores escrevam ela na forma reduzida. Na forma reduzida, o caminho é isolar o y. Então, vocês vão passar para o outro lado 5x, somando, positivo, né? 7y é igual a 5x mais 1. Depois, dividir tudo por 7. Aí, vocês vão chegar na forma da equação reduzida, que é y igual 5x sobre 7 mais 1 sobre 7. Lembrando, senhores, que aqui nós temos o 5 sobre 7 é o nosso coeficiente angular e 1 sobre 7 é o nosso coeficiente linear. Aquele coeficiente linear é exatamente
aonde a reta vai cortar o eixo dos y. E é muito claro. Imagina, senhores, se vocês fizerem x igual a zero, não vai anular o 5 sobre 7? Então, y vai ser igual a 1 sobre 7. x0, y1 sobre 7. Então, ela vai cortar exatamente no eixo y, no ponto 1 sobre 7. Espero que os senhores tenham entendido, que os senhores tenham aprendido alguma coisa, relembrado muita coisa sobre a reta, e agora os senhores são capazes, a partir de 2 pontos, conseguir construir a equação de uma reta. Senhores, tenham bons estudos e até o próximo capítulo.